Mas sem religião, o que me impede de jantar o último mico-leão dourado, derrubar a última árvore da Mata Atlântica e torturar criancinhas como hobby? Olá, meu nome é Renato Falzoni e no vídeo de hoje vamos continuar o debate sobre as questões morais. No último vídeo eu disse que não poderíamos nos guiar necessariamente pela religião para decidir o que seria moral e o que seria bom, uma vez que cada religião tem um preceito moral e muitos desses preceitos não fazem sentido, não tem nenhuma lógica. E a Ayn Rand defende uma moral baseada na lógica, baseada na vida humana racional e de longo prazo. Então esses exemplos extremos, a Ayn Rand costuma chamar esses exemplos que o pessoal costuma dar, lifeboat dilemma ou alguma coisa assim, o dilema do bote salva-vidas, porque o pessoal adora vir com dilemas morais irreais, que seriam, primeiro que são dilemas, ou o trolley question, né, que é aquele dilema de se você tem um trem vindo e aí num trilho de trem tem duas pessoas, no outro trilho de trem tem uma pessoa e você poderia escolher para que lado o trem vai. Existem várias variações. Tem um ônibus descendo sem freio na ponte, tem um homem muito gordo que conseguiria parar o ônibus cheio de criancinha. Você empurraria o gordo da ponte para que ele caísse na estrada e parasse o ônibus e salvasse 30 criancinhas? Todas essas questões são dilemas irreais, porque eles não têm contexto nenhum. E o objetivismo, ele é sempre contextual, situacional. Precisamos interpretar o contexto. Por exemplo, você está num navio, o navio afunda, não tem bote salva-vidas para todo mundo. Por que não tem bote salva-vidas para todo mundo? Você sabia que não tinha bote salva-vidas para todo mundo e mesmo assim optou em entrar nesse navio? Você tinha, ou pelo contrário, você tinha a ideia de que havia um bote salva-vidas para todo mundo e que o gerente do navio enganou os passageiros e retirou os botes salva-vidas. Você assinou um contrato com o prestador de serviço, ali havia um pressuposto de bote salva-vidas ou não? Era um barquinho menor, onde o bote salva-vidas não é obrigatório, só tem um. Todas essas questões são questões contextuais que irão determinar a moralidade de determinada ação. Devemos sempre nos guiar por princípios. E o princípio é a vida humana, a sua vida humana de maneira racional e a longo prazo. E numa situação onde não há nenhuma pessoa culpada, vamos dizer também num caso extremo, o avião está caindo, não tem paraquedas para todo mundo, não sei o que, acharam 2 paraquedas e não sei o que lá, e você pega o paraquedas e entrega para o seu filho. Nessas situações, a Ayn Rand costuma dizer que a questão moral já foi jogada pela janela, não tem mais uma questão moral. O dilema moral de agir racionalmente a longo prazo em benefício da vida não é uma situação, um avião caindo, essa linha de raciocínio ela deixa de ser aplicável. Então, voltando um pouco à história da castanheira. Se você tem uma árvore de noz, uma castanheira no seu quintal, você hoje, no mundo que a gente vive hoje, nunca vai derrubar ela para fazer um telhado. Aquela história era apenas uma metáfora, uma representação do valor que o ser humano tem, do valor que uma habitação humana tem. Mas hoje, você tem uma castanheira no quintal da sua casa, você vai comprar a lenha de eucalipto para fazer o seu telhado. Você tem um abacateiro de 45 anos dentro do seu quintal, você não vai derrubar esse abacateiro para fazer telhado, para fazer o deck da sua piscina. Isso seria completamente imoral. Seria imoral porque seria uma agressão à própria vida humana. O abacateiro é mais benéfico para você enquanto abacateiro. Até porque hoje é isso, com transporte, caminhão, madeireiras, etc., para você transportar uma viga por 300 quilômetros, 300 quilômetros hoje para entrega de madeira é considerado perto. Então derrubar um abacateiro nesse contexto seria imoral. Aqui na minha casa temos dezenas de jacus. Eu moro perto de uma reserva ambiental, os jacus vêm
nos pomares aqui das chácaras onde eu moro, se alimentar. Seria, no mínimo, irracional se eu saísse caçando jacu e jacutinga, uma espécie ameaçada de extinção, para me alimentar, sendo que no supermercado vende frango depenado por R$ 15. Agora, se eu estou passando fome, perdido na mata e passa um jacu na minha frente, eu posso comer. Se eu sou um sertanejo que moro na Caatinga, Baiana, a 1.000 quilômetros de um supermercado, não tenho geladeira, não tenho eletricidade, passou uma jacutinga, eu vou comer. Passou um tatu, eu vou comer. Passou uma cobra, eu vou comer. Um teiu, eu vou comer. Basicamente a regra é, se é vivo, ou se foi vivo um dia, é comestível. Então, e numa situação extrema, também um pouco fora de contexto, o avião caiu, você caiu dentro de uma ilha, tem um mico-leão dourado lá, você vai comer o mico-leão, ou você vai morrer de fome para salvar o último mico-leão dourado. Se você de repente é um amante dos mico-leões, não tem filho, não tem família, é um velho de 90 anos, e você vê ali que tem um parzinho de mico-leão dourado, o último casal de mico-leão dourado do mundo, você fala, não, vou morrer de fome, porque o mico-leão dourado é um valor tão grande. Para mim, eu que sou estudioso, pesquisei o mico-leão dourado a vida inteira, sou um defensor dos mico-leão dourado, estou com 90 anos, não tenho filho, não tenho família, não tenho ninguém no mundo. Para mim, a minha vida é um valor, como eu já estou no fim da vida, é um valor inferior à vida desses dois mico-leões dourados. Podemos até dizer isso, seria uma decisão, de certa forma, moral, porque estaria dentro de uma hierarquia de valores. Agora, a ideia de que você não pode derrubar um abacateiro de 45 anos para fazer um telhado não significa que você não pode derrubar nenhuma árvore para fazer um telhado ou que você não possa comer nenhum animal, né? Justamente, a ideia de que você não vai matar o último mico-leão dourado para fazer aperitivo não significa que você está proibido de comer qualquer animal. A moral e a filosofia objetivista não é uma filosofia platônica idealista, é uma filosofia de cunho aristotélico, portanto, é sempre contextual, é sempre em referência ao planeta Terra. Mais ainda, as questões morais e tudo que envolve valores, o que a Ayn Rand fala de value judgment, que seria assim, quanto isso vale para mim, qual valor eu atribuo a determinada coisa, é sempre to whom, para quem? Para quem os mico-leões dourados são algo de valor? Para quem aquela árvore é algo de determinado valor? E para quem preservar o mico-leão ou para tal é determinado valor? Para quem essa casa tem determinado valor? A minha casa não tem valor nenhum para um beduíno do deserto da Península Arábica. Primeiro porque ele é nômade, segundo porque ele não tem acesso, não tem contato, não sabe que existe. Então, a atribuição de valor é algo subjetivo. Na bacia do Rio Amazonas, os ribeirinhos têm uma abundância de água. Lá, o valor atribuído a um copo d'água é nulo. O valor atribuído a um copo d'água no deserto beduíno lá é alto. O valor, a moral, todos esses julgamentos são contextuais. Como eu disse, a filosofia objetivista e mesmo a permacultura não são filosofias idealistas. Elas não pensam no mundo como aquele ideal platônico, o mundo das ideias, da forma, e a realidade que temos aqui seria apenas um espectro da realidade, apenas algo que infere a verdadeira existência, que é uma existência idealizada. O cristianismo pensa de maneira semelhante, onde, vamos dizer, a carne seria apenas um espectro e que a existência verdadeira se dá no aspecto espiritual, através da alma, no céu. Essa seria a verdadeira vida, a vida infinita. Essa vida aqui na Terra é apenas, justamente, o carnal, temporário, uma transição. As ciências empíricas, como a permacultura, a filosofia objetivista, ignoram possibilidades extra mundo físico e focam sua filosofia
como a Ayn Rand diz, o objetivismo é a filosofia para a vida na Terra. A filosofia para o homem viver na Terra. É a filosofia para a humanidade viver na Terra. Então, eu achei importante retomar o tema das questões morais, porque eu não tinha, de repente, dado exemplos suficientes e parecia que eu defendia que a pessoa deve derrubar um abacateiro de 45 anos para fazer um telhado, né? Não, não é o caso, já que, como disse, temos eucaliptos, temos peroba, temos uma infinidade aí de madeiras mais apropriadas e que foram retiradas de lugares mais apropriados e que foram feitos manejos mais apropriados. Então, finalizando, as questões morais devem ser sempre contextuais, situacionais. Esses dilemas morais sem contexto mais do que explicar, mais do que ajudar a gente a entender os contextos morais, só servem para confundir. Agora, para finalizar de verdade, a ideia de que se não fosse o medo de queimar no inferno, você sairia matando mico-leão dourado a bel prazer, torturando criancinhas e derrubando a última árvore da Mata Atlântica, a ideia é que a única coisa que impede determinada pessoa de matar uma criancinha e jantar um mico-leão dourado é o medo de queimar no inferno, faz dessa pessoa menos moral do que eu. Veja, eu não vou torturar criancinhas porque eu introspectei o valor da vida humana e o valor de qualquer vida. Eu não vou torturar nenhuma formiga hoje, porque a vida tem um valor em si. Então, a ideia de que se amanhã você descobrisse que não tem Deus, ou que o inferno não existe, você sairia matando, roubando, estuprando, violentando, torturando, te faz uma pessoa imoral. Porque você só está deixando de agir moralmente com medo de arder nas chamas do inferno. Que tipo de pessoa moral é essa? Que se não fosse o medo da punição, cometeria atrocidades? O nome disso isso tem nome, é bandido. O ladrão, quando ele vai assaltar um banco, se ele tivesse certeza absoluta que ele seria pego, ele não assaltaria aquele banco. E como Deus é onisciente, então o senhor sabe que vai ser pego. E aí você não comete o crime, você não tem que assaltar um banco, porque isso é errado. Independente da chance de você ser pego ou não, independente da chance de a polícia te achar, te pegar e te prender. E é a mesma forma, você não deve sair torturando mico-leão dourado e matando criancinha, porque isso é errado, independente se você vai queimar nas chamas do inferno ou não. Meu nome é Renato Falzoni, um abraço.